para o nosso trabalho hoje aí, pessoal, seguindo aí o desenvolvimento do nosso sistema de gestão de estoque e gestão financeira. A gente já está no estágio de desenvolvimento da tela de movimentação, que é a última tela de CRUD do sistema, né? Então, a gente já quase completa esse ciclo de desenvolvimento desse projeto, do início ao fim. Só constando ainda que essa tela não é tão simples, a gente vai precisar ainda de uma modificação na procedure que registra a movimentação no banco de dados, porque essa procedure que registra a movimentação no banco de dados, na verdade, ela vai ser responsável por dar baixas e atualizar o inventário dos produtos, né? Por exemplo, se eu venho aqui em um produto específico, faço a compra de um determinado produto, né? E dou entrada dessa movimentação, esse produto passa a ter mais itens no banco de dados, né? E passa a ter mais itens no estoque. Então, a nossa procedure vai ter que fazer isso aí internamente para que a gente não tenha esse trabalho na aplicação, tá bom? Mas isso ainda virá, porque nosso primeiro objetivo aqui, na realidade, é tornar esse formulário um formulário pronto para uso, né? O que seria um formulário pronto para uso? Quando a gente fez o CRUD de produto, a gente não tinha nenhum pré-requisito para que fizéssemos o cadastro do produto, né? É uma tabela isolada dentro do sistema. Ela não é dependente de nenhum outro registro. Veraldo. Eu acho que o Veraldo caiu. Bom, voltei. Ficou mudo porque por causa da distância aqui até o roteador sem fio, tá? Mas como eu vinha dizendo, né, pessoal, o que para a gente é importante é o seguinte: nessa tela de cadastro, né, na verdade, nessa tela de movimentação, a gente precisa de você conhecer o seguinte: para que ela fique pronta para uso, a gente precisa listar todos os produtos para esse combo box e precisa listar todos os clientes para esse, tá? E ainda com uma terceira situação, que é no movimento, né, de alteração do tipo da movimentação de compra ou de venda, esse combo box muda de conteúdo. Então, a gente vai precisar, para colocar esse formulário em modo de operação, a gente precisa listar todos os produtos, listar todos os clientes e, no eventual movimento de compra, listar todos os fornecedores. E a gente vai iniciar o desenvolvimento aí de hoje por essas partes, tá? Então, o que é necessário fazer? A gente vai abrir o formulário, né, de movimentação, que é o documento JF Movimentação. A gente vai até o código desse formulário, tá? Eu só vou remover aqui esses comentários que são gerados aí pelo NetBeans, porque a gente não vai precisar desses comentários. E aí, a gente vai fazer o seguinte, olha. A primeira situação que a gente vai enfrentar aqui é o seguinte: a gente vai ter que fazer a declaração de coleções de objeto para esses três tipos de objeto. Uma para produto, uma para cliente e outra para fornecedor. Por quê? No momento em que o formulário ele é exibido na tela, a gente precisa ter né, prontos as coleções de objetos, ou seja, os array lists de cliente, de fornecedor de produtos precisam estar disponíveis na tela, né?
preenchendo os combo boxes. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui no projeto, nesse formulário, é a declaração desses array lists. Então, eu vou colocar aqui um comentário, que vai ser o seguinte, ó, coleção de objetos de produto, cliente e fornecedor, que já existem no banco de dados, né? Então, a gente vai declarar aqui um array list. Eu faço a importação dessa classe, array list, do pacote java.util. E eu vou criar inicialmente um array list vazio da classe de produto. Eu vou criar uma coleção, né, uma array list de produto, porém da representação de produto no banco de dados. Então, eu faço a importação da classe produto do pacote bin. Esse array list de produtos, ele vai se chamar produtos. Ele recebe inicialmente um novo, né, array list, porém um objeto array list vazio, não há nenhum item de produto. Então, eu vou replicar isso aqui, onde eu vou precisar também de um array list de cliente. Então, eu vou fazer a importação da classe cliente do pacote bin. Esse array list vai se chamar clientes. E vou fazer ainda a importação da classe fornecedor. E no meu caso aqui, ainda tem um agravante, tá, pessoal? Eu preciso criar esse pacote aí, aliás, eu preciso criar no pacote bin a classe fornecedor. Isso daí eu deixei para que vocês desenvolvessem como atividade, né? Mas a gente retorna nessa listagem depois, porque listando aqui apenas os clientes já vai ser suficiente para que a gente faça uma venda, tá? E aí depois, não vai demorar muito, na próxima aula eu consigo colocar aqui lista de fornecedores, tá bem? Mas a princípio eu vou colocar produtos e clientes, tornando possível a gente realizar uma venda. Para que a gente, então, realize, né, essas vendas, a gente vai precisar, a princípio, preencher esses combo boxes de produto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é o seguinte: quando eu executar o projeto e o formulário de movimentação for exibido na tela, eu vou fazer com que todos os produtos sejam apresentados no meu combo box de produto. Por enquanto, quando a gente executa esse formulário, o array list de produtos ele aparece vazio. Então, o primeiro passo vai ser preencher esse combo box. Esse combo box de produto ele sempre vai ser preenchido quando o formulário for exibido. Então, eu vou colocar isso dentro do método construtor. Então, no método construtor, JF movimentação, eu vou chamar nessa classe um método que preenche, né? Na verdade, o método preencha combo box. Esse método ainda não foi declarado, né? Mas no comentário eu vou colocar o seguinte, ó: preenche inicialmente os combo boxes de produto e de cliente. Tá bom? Então, como que eu faço essa implementação? A gente vai precisar de um método private, void, vazio, não tem retorno, chamado preencha combo box. Esse método preencha combo box, então, o primeiro passo que a gente vai fazer é criar uma instância do objeto produto DAO. E por meio desse objeto da classe produto DAO, a gente vai preencher esse array list de produtos, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó: lista os produtos do banco de dados
para a coleção de objetos da classe. A coleção de objetos que está aqui, ó, está declarada como produtos. Então, eu vou criar um objeto da classe produto DAO, que a gente já tem pronto aqui, ó. Produto DAO já possui um método que faz a listagem dos dados. Então, a gente vai aproveitar esse método que já está pronto para preencher esse array list de produtos. Então, aqui eu crio um objeto da classe produto DAO. Eu vou chamar ela de produto DAO. Ah, mas antes você estava utilizando somente a nomenclatura DAO para esse tipo de classe. Sim, para a classe movimentação DAO, a gente vai utilizar somente essa nomenclatura. Mas como a gente vai criar mais de uma instância das classes do pacote DAO, a gente vai ter que especificar qual é, tá bom? Então, cria um objeto da classe produto DAO, que vai receber um novo objeto desta classe, Então, nosso próximo passo é trazer do método list todos os produtos para essa coleção de objetos aqui. Então, nessa classe, a gente possui um atributo de classe, né, que ele se chama produtos, e esse ponto produtos recebe da classe, né, do objeto da classe produto DAO, ponto list. Então, a coleção de objetos de produtos já está disponível aqui no nosso formulário JF Movimentação. Então, pessoal, esse processo, né, de desenvolver classes e métodos, né, que é o paradigma de programação orientada a objetos, entre outras situações, ele serve muito para a gente reaproveitar código. Por quê? Eu vou abrir aqui rapidamente o nosso JF produto, que foi o nosso primeiro formulário de CRUD que a gente desenvolveu. E nesse formulário, né, nesse arquivo, a gente invoca, né, cria um objeto da classe produto DAO e retorna uma coleção de objetos de produto. Vocês vão ver que é exatamente isso aqui que a gente acabou de fazer. Aqui, ó, no nosso JF produto, quando a gente vem analisar o nosso código-fonte, eu tenho uma coleção de objetos da classe de produtos, está declarado exatamente da mesma forma, e quando a gente vem aqui fazer o preenchimento da tabela, a gente lista esses produtos por meio do método list da classe DAO do produto e joga para dentro da array list. Então, assim, eu desenvolvi esse método list uma vez e ele está sendo utilizado aqui uma vez. Na pesquisa, né, que é a busca, ele está sendo utilizado outra vez. E aqui em outra classe, que não é a classe produto, é a classe de movimentação, ele também está sendo chamado. Então, a gente desenvolve um método uma única vez e reaproveita ele quantas vezes for necessário. Essa é uma grande vantagem desse paradigma de programação, tá certo? Sem contar que o método list foi implementado uma vez e todas as regras que a gente implementar dentro desse método, ele vai servir para todos os outros locais onde ele é chamado, tá? Só que nesse caso aqui, ó, a gente vai precisar de uma implementação um pouquinho diferente, tá? Porque a gente não vai preencher uma tabela com os produtos, a gente vai preencher um combo box com os produtos, né? Então a gente vai colocar um nome aqui do produto e vai armazenar esse array list com todas as demais informações. Para que a gente preencha, né, o combo box, o ideal é que a gente limpe, né? A gente vai remover todos os itens do combo box. Então, o comentário que eu vou deixar aqui é o seguinte, ó. Remove todos os itens de produto do combo box. E a gente faz isso da seguinte forma. Eu renomeei aquele combo box na tela para JCB produto. Então, eu vou, nesse objeto JCB produto, eu vou remover todos os itens por meio do método remove all itens. Todos os itens que por acaso existam lá, tá? Agora, uma outra questão, né, uma outra possibilidade aí
é que na hora que eu listar todos os produtos para a tela, se a gente não inclui um item previamente aqui, o que vai acontecer é que a gente está listando eles da view de produto, né, da tabela de produto, em ordem alfabética. Se a gente não incluir um item vazio, o primeiro produto sempre vai estar selecionado. Isso pode fazer com que o usuário, né, informe ou faça uma movimentação errada. Então, ele não tem que se preocupar em preencher o produto, taca logo o primeiro lá no banco de dados. O que a gente vai fazer aqui é incluir um item vazio para que force o usuário a selecionar o produto especificamente da movimentação. Então, aqui no meu Combo Box, JCB Produto, eu vou adicionar um item novo, tá? E esse item novo vai ser assim, ó, selecione o produto. Basicamente isso. Então, se a gente vem até aqui, né, e executa o nosso projeto, a gente vai ter um Combo Box com um item selecionado, e esse um item, ele vai estar com o texto, selecione o produto, tá? Basicamente assim. E aí, a partir do momento que a gente coloca esse Combo Box com esse item aqui, agora aqui, ó, seleciona o produto, por enquanto a gente não tem nenhum, e agora a gente vai preencher com todos os itens que estão no array de produtos. Então, para que eu preencha esse Combo Box, eu preciso de percorrer todos os itens, né? Percorrer todos os objetos que estão na coleção de objetos de produto. Então, eu vou criar aqui um laço de repetição para percorrer a coleção de objetos de produto por meio de um iterador. A gente vai fazer isso assim, ó. Vou criar um laço de repetição, que é o laço de repetição clássico, que é o for. Só que agora eu não vou utilizar a variável de controle i, tá? Eu vou utilizar um iterator. O iterator, pessoal, ele é como a gente já disse, ele é um iterador. Ele é incremental e ele se incrementa sozinho, tá? Mas ele se baseia em uma lista, e essa lista é sempre um array list, ou seja, essa lista é sempre uma coleção de objetos. Então, eu vou fazer a importação da classe iterator do pacote java.util. Agora que eu tenho um objeto iterator, eu vou utilizar como base um array list do tipo produto, da classe produto DAO, aliás, da classe produto bin. E a cada passo que eu encontrar aqui dentro dessa coleção, eu vou criar um novo objeto chamado produto, tá? Um novo objeto da classe bin, toda vez que existir um novo objeto na classe. E ele vai receber aqui, da minha coleção de objeto, de produtos, o iterator. Se ele é aqui uma coleção de objetos, ele é um array list, ele já devolve diretamente o próximo objeto que está aí para ser inserido. Isso vai acontecer, na verdade, toda vez que dentro de produto eu tiver um próximo. Toda vez que houver um próximo item aqui, eu vou incrementar o meu laço de repetição, criando um novo objeto da classe produto. E aí eu trabalho especificamente com esse objeto aqui, da classe, sem ter que trabalhar com índice especificamente. O índice ele é controlado pela própria classe iterator e pelo método iterator que a gente já tem aqui. Então, essa aqui é uma sintaxe um pouco mais sofisticada para a gente percorrer uma coleção de objetos. Então, a cada objeto, né, que ele encontra, ele inclui um novo item no Combo Box. Então, é o seguinte, ó, a cada produto na coleção,
de objetos inclui um item no combo box. Isso se faz da mesma forma que a gente já fez aqui anteriormente, né? A gente vai utilizar o JCB produto.add item. E a gente vai incluir um item textual. Esse texto que vai preencher o combo box produto é aí o nome do produto, né? A própria descrição do produto. Então, de posse do objeto produto, ponto next, que é o próximo objeto, ponto get, descrição. Então, com esse código aqui, né, com essa implementação, a gente pode verificar agora que quando o formulário é exibido na tela, a gente lista todos os produtos do banco de dados para o ArrayList e do ArrayList para o Combo Box. Então, faz todo esse caminho aí, desde o banco de dados, passando pela listagem, né, na classe DAO. A gente preenche, faz uma cópia desses produtos aqui no ArrayList local, chamado produtos. E toda vez que tem um produto novo, né, a gente vem aqui, ó, e listou do banco de dados. Eu tenho produto 1, produto 2, foram esses nomes que a gente aí definiu para os produtos que a gente tem, tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui no próximo passo é o seguinte: eu tenho já um ArrayList de clientes e o que a gente percebe é esse aqui, ó. Eu vou listar, né? Na verdade, eu vou quando eu executo o projeto, eu tenho aqui por padrão o tipo de movimentação venda. Então, a princípio, eu vou listar somente aqui os clientes, tá? Depois a gente vai fazer uma modificação, né? Quando eu mudo o tipo de movimentação para compra, aí sim eu vou ter que ir no banco de dados listar todos os fornecedores para cá. Se eu mudo depois de novo para venda, eu tenho que voltar com todos os clientes aqui, tá? Mas a princípio o formulário funciona em modo de operação de venda. Então, no nosso método aqui de preenchimento do Combo Box, eu vou preencher um Combo Box de clientes inicialmente. Só que, já prevendo o que vai acontecer, né, eu vou precisar, nesse momento, de mudar de venda para compra e listar para o Combo Box todos os fornecedores. E quando eu mudar de compra para venda, eu vou precisar preencher todos os Combo Box de cliente. É o Combo Box com todos os registros de cliente. Então, isso vai precisar ficar desvinculado. Eu não posso simplesmente mandar que ele preencha todos os Combo Boxes, tá? Ele vai fazer isso de maneira desvinculada. Então, eu vou desenvolver outro método que vai ser invocado também no método construtor para colocar o formulário no modo de operação padrão. Então, aqui, o que a gente faz é isso, ó, preenche o formulário, preenche no formulário o Combo Box com informações de clientes. Então, nessa classe, eu vou criar um método chamado preencha Combo Box clientes. Preencha Combo Box clientes. E aqui, ó, eu agora vou desenvolver um método privado, um private, void, onde não vai ter nenhum tipo de retorno, chamado preencha Combo Box clientes, e que a gente vai ter que passar por todos aqueles mesmos passos, tá? Que são os seguintes. Vou modificar aqui basicamente os comentários para que a gente possa fazer com tranquilidade, prestando atenção em todos os passos que a gente vai precisar fazer, tá? Então, a gente lista os clientes do banco de dados para a coleção de objetos de clientes que está nessa classe, tá?
Para a gente fazer isso, a gente vai precisar do DAO de cliente, né? Então, eu vou precisar aqui, ó, criar um objeto da classe cliente DAO, onde eu vou fazer a importação aí dessa classe do pacote DAO aqui para o JF movimentação, e vou criar um objeto chamado cliente DAO. Esse objeto cliente DAO, ele vai receber um novo objeto dessa mesma classe. Nessa classe aqui, ó, JF movimentação, eu já deixei reservado um array list de clientes, e é ele que a gente vai preencher agora. Nessa classe, a gente tem um array list de clientes, e esse array list de clientes, ele vai ser preenchido com o objeto cliente DAO, invocando o método list. Então, veja só, esse padrão de nomenclatura, ele serve também para deixar o nosso código mais claro, né? Quando eu vou preencher o array list de produtos, eu invoco o método list da classe DAO de produtos. Quando eu vou preencher o array list de clientes, eu invoco um método também chamado list, só que ele é da classe cliente DAO, o objeto da classe cliente DAO. Por isso, a padronização dessas nomenclaturas, elas facilitam até a implementação, porque eu não tenho que ir lá na classe cliente DAO descobrir qual é o método que vai fazer a listagem para mim, tá certo? Então, no próximo passo que a gente tem aqui, é também fazer o seguinte: eu vou remover todos os itens que, por acaso, possam estar preenchendo ali o meu combo box de clientes, né? Então, remove todos os itens de cliente do combo box. Eu renomeei esse combo box aqui na tela, para a gente fazer uma conferência disso, ó. O nome da minha variável desse combo box é JCB cliente, tá? Só que eu acho que a gente deve fazer uma modificação que, como ele vai servir tanto para cliente quanto para fornecedor, a gente vai alterar o nome dessa variável para JCB cliente fornecedor. Vai servir para qualquer um dos dois casos, tá? Então, aqui, JCB cliente fornecedor ponto remove all itens. Limpou. Não tem nem mais um item lá no combo box. Próximo passo é a gente colocar no JCB cliente fornecedor, a gente adicionar um novo item, e esse item que a gente está incluindo aqui vai ser assim, ó, selecione o cliente. Pronto. A gente já tem um item lá no combo box, e o que a gente vai fazer agora é, de novo, criar um laço de repetição que vai percorrer por meio de um iterador todos os objetos que existem na coleção de objetos de cliente, tá certo? Então, esse aqui é um laço de repetição para percorrer a coleção de objetos de cliente por meio de um iterador. Para que fique claro também, vamos implementar aqui com bastante cuidado para que a gente não se perca nessa questão. A gente vai criar um laço de repetição for, tá? Clássico. Esse laço de repetição for, ele vai criar por meio de um iterador, a cada item que existir dentro da coleção de objetos de cliente, ele vai criar um novo objeto, né, uma cópia daquele objeto especificamente, para um objeto corrente, né, para um objeto naquele ponto específico dentro do laço de repetição. Independentemente se eu vou ter aqui ou se eu vou ter 1 milhão de registros. Então, a gente vai utilizar um objeto da classe iterator, e ele, por meio desse iterador, ele vai criar um objeto da classe cliente, do meu pacote BIM. E o nome desse objeto, que é uma cópia desse objeto corrente, ele vai ser cliente. Esse é o nome do objeto. E ele é proveniente de um desses objetos que está dentro da coleção local dis.clientes. E aí eu vou, por meio do iterador, do iterator, eu vou jogar aquele objeto atual dentro dessa cópia aqui.
E isso vai ocorrer, né, sempre que houver um próximo registro dentro do meu iterador. Então, eu vou colocar aqui na posição, né, aliás, como o próximo comando, no meu objeto atual cliente, eu verifico se existe um próximo item dentro do iterador. Se existir um próximo item dentro do iterador, eu vou ter que voltar aqui no laço de repetição. Então, o que ocorre aqui é o seguinte, ó, a cada cliente na coleção de objetos de cliente, né, inclui um item do combo box. Então, no meu JCB cliente fornecedor, eu vou adicionar um novo item e eu sempre vou adicionar um item baseado aí no nome do cliente ou no nome do fornecedor. Então, eu tenho aqui cliente.next, que é o meu próximo item do iterador, .get nome. E aí ele vai listar para o combo box os nomes de todos os clientes. Então, de novo aqui, só para conferir, na execução do nosso formulário, quando a gente executa aqui o JF movimentação, ele lista todos os produtos do combo box de produto. Então, eu posso selecionar algum. Ele lista todos os clientes que eu tenho aqui no banco de dados. Eu tenho 3 aqui no meu banco de dados, na tabela de cliente. Então, eu posso selecionar algum. Isso vai ser suficiente para que a gente faça uma movimentação de venda, mas não vai ser suficiente para que a gente faça uma movimentação de compra, tá? Então, quando eu vier aqui e modificar o tipo de movimentação para compra, ele vai mudar o texto desse label e ele vai preencher esse combo box com uma coleção de objetos lá da minha classe de fornecedor, tá bom? Mas isso a gente vai deixar para um próximo momento, justamente para que eu possa aqui desenvolver esse módulo que não fiz enquanto vocês fizeram a avaliação, tá bem? Isso daqui é suficiente, então, para a gente colocar o nosso formulário em capacidade de operacionalizar, né? Então, esse daqui é uma etapa do desenvolvimento dessa gestão de movimentação. E como de praxe, né, a gente tem o formulário pronto agora. A gente vai começar o desenvolvimento da gestão de movimentação do CRUD, sempre listando as movimentações que vêm no banco de dados. E isso é um conteúdo que a gente vai fazer na sequência, tá certo? A gente vai, em seguida aqui, criar, né, toda a estrutura de listagem. Inclusive, eu vou incluir uma movimentação de venda diretamente no banco de dados para que a gente tenha o que listar, para que a nossa view de movimentação retorne algum item, pelo menos, para que a gente possa colocar esse item aqui na nossa tabela, tá bom? Mas esse daqui é o conteúdo que a gente tem até então. Eu vou só fazer uma quebra desse